dia. Peguem a folhinha então para nós fazermos a correção da tarefa de segunda-feira. Então, nessas orações, vocês tinham que identificar o verbo, sublinhar o sujeito quando houvesse na oração e classificá-lo. Então, vocês tinham um exemplo. Você e ele também são importantes. O verbo é são. Aí você pergunta pro verbo, quem são importantes? Você e ele, sujeito composto. Agora aqui na letra A, fala-se muito. Você tem aqui o verbo fala. Você, ele entra como um pronome. Fala-se muito. Você tem aqui um sujeito? Não. Então, como você tem a partícula C, esse sujeito é indeterminado. Na letra B, não existe essa possibilidade. Qual que é o verbo? Existe, do verbo existir. Aí você pergunta para o verbo, não existe o quê? Essa possibilidade. Aqui você tem um sujeito simples. Lembre que o sujeito nem sempre precisa vir antes do verbo, ele pode vir depois. Letra C, há muitas vagas. O verbo é o há, que é do verbo haver. Há muitas vagas. Eu não tenho o que perguntar aqui para o verbo haver, né? Então, aqui, o verbo haver, no sentido de existir, existem muitas vagas, ele determina uma oração sem sujeito. Ou vocês podem também classificar como sujeito inexistente. Depois a letra D. Chegaram ele e o irmão. Chegaram é o verbo. Aí eu pergunto, chegaram quem? Ele e o irmão. Então eu tenho dois núcleos, ele e irmão. Esse meu sujeito é composto. Letra E. Apareceu no bairro um novo circo. O verbo é apareceu. Apareceu o que no bairro? Um novo circo. Então, aqui eu tenho o sujeito da oração. O meu núcleo é a palavra circo. Apareceu o que? Um novo circo. Eu não posso tirar essa palavra. Então, o meu sujeito aqui é simples. F. Faz muito calor nessa época. O verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza, o calor. Eu não tenho sujeito aqui também. Então, é uma oração sem sujeito. Ou vocês podem colocar também sujeito inexistente. Continuando, que esse quadro é pequeno, né, pessoal? Então, a professora faz bastante exercício para o braço aqui. Faltam as letras G e H. Letra G. Então, aqui na letra G. Fui ao médico hoje pela manhã. Qual é o verbo que eu tenho aqui? Fui, verbo ir. Fui ao médico hoje pela manhã. O verbo, ele está aqui, ó, na primeira pessoa. Sou eu que fui. Então, aqui eu vou ter o sujeito oculto. Pelo verbo, eu sei quem é. E a última dessa questão, que é a letra H. São felizes essas crianças. O verbo são, né? Que vem do verbo ser. Quem são felizes? Essas crianças. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, que é um sujeito simples.
Questão 2. Vocês tinham 4 orações na questão 2 e apenas uma delas é uma oração sem sujeito. Então, vamos fazer a análise aqui. Choveu tomate sobre ele, aqui no sentido de, não de chuva, de que jogaram tomate na pessoa. Então, aqui ela tem sujeito, que é o ele. Havia saído o aluno. Quem havia saído? O aluno. Queixou-se da prova. Quem? Alguém. Então, aqui é indeterminado. A única oração que não possui sujeito é a última. Neva muito na Europa, letra D. Por quê? Porque exprime um fenômeno da natureza. E a número 3, vocês tinham que colocar as siglas entre parênteses. Então, vocês têm ali 10 frases. Então, vamos lá. Ontem fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós. Está escrito nós? Não. Mas tem o verbo fomos. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto, porque eu sei que é nós devido ao verbo. Segunda, faz 3 anos. Ideia de tempo, não tem sujeito. Então, é uma oração sem sujeito. São 5 horas. De novo, o verbo dando a ideia de tempo. Oração sem sujeito. Vende-se casas. Aqui você tem a partícula C acompanhando o verbo. Então, aqui você tem um sujeito indeterminado. Pai e filho estão com dengue. Quem está com dengue? Pai e filho. 2 núcleos, sujeito composto. Falaram mal de você. Falaram, terceira pessoa, que são eles. Mas quem são eles? Não sei. Então, aqui é sujeito indeterminado. Júlia foi bem no Enem. Quem foi bem no Enem? Júlia. Um único sujeito, um único núcleo, sujeito simples. Os rapazes devem ser mais educados. Quem deve ser mais educados? Os rapazes. Está no plural. É sujeito composto? Não. É sujeito simples, porque rapazes é o único núcleo. Chovia muito. Novamente um fenômeno na natureza. Oração sem sujeito. E a última, amanheceu antes do horário previsto. Outro fenômeno no verbo amanheceu. Outra oração sem sujeito. Então, a nossa aula de hoje é esta. Esta correção, estarei no chat para tirar as dúvidas. E amanhã, quinta-feira, teremos 3 aulas. Faremos uma aula pelo Meet, porque eu quero passar um trabalho de oficina. E também, nessa mesma aula, tiraremos as dúvidas para avaliação. Certo? Então, encerramos nossa aula por aqui e até amanhã.